Abra as nossas Bíblias no livro do profeta Isaías, capítulo 41, verso 8 e 9 apenas. Eu só quero usar como base do que eu vou falar uma frase do verso 9, mas nós vamos ler o 8 e 9 em nome de Jesus. Amém? Amém. Diz assim na palavra do Eterno: mas tu, ó Israel, servo meu, tu, Jacó, a quem escolhi, descendência de Abraão, tomei Deus dos confins da terra, e te chamei Deus dos seus cantos, e te disse: tu és o meu servo, a ti te escolhi e não te rejeitei. Amém? Amém. Diga comigo: a ti te escolhi e não te rejeitei. Senhor meu Deus, meu Pai, em nome de Jesus, o teu amado Filho, em cuja presença aqui estamos, fala, Senhor, aos nossos corações, porque somos carentes de ouvir a tua voz. Tu conheces as minhas limitações, mas eu conheço a sua grandeza e o seu poder opera segundo elas, porque sem ti nada sou, nada tenho e nada posso. Pois contigo sou, tenho e posso tudo aquilo que a tua palavra diz que sou, que tenho e que posso, em nome de Jesus. Amém. Podem tomar os vossos assentos? Pode sentar lá na manhã, cara, filho. Ninguém chega mais. Glória a Deus. Eu gosto de ver vocês duas aí juntos. Glória a Deus. Amém? Amém. Amados, aqui está falando sobre Israel. Israel e Jacó, que são os mesmos. Lembra que Jacó era um nome, né? E depois foi chamado de Israel. Então, conforme o termo que Deus vai falando, Deus vai mudando. Quando se revela a Israel como promessa e a Jacó como pessoa. Então, aqui escolhi descendente de Abraão. Tomei Deus dos confins da terra, chamei Deus dos seus cantos e te disse: tu és meu servo, a ti te escolhi e não te rejeitei. Falando que ele escolheu Jacó e não o rejeitou. Entendeu? Jacó foi escolhido e não foi rejeitado. Só que eu quero falar hoje, amados, quando o escolhido é rejeitado. Aqui nessa passagem, aqui Deus está afirmando que Jacó foi escolhido e não foi rejeitado. Não rejeitei, mas Deus rejeitou algumas pessoas na Bíblia que foram escolhidos. Então o tema dessa noite do estudo é esse: quando o escolhido é rejeitado. Primeiramente, escolhido significa preferência, escolha, preferido. Ou seja, a palavra escolhido significa isso: preferência, escolha, preferido. Ou seja, quando Deus diz te escolhi, Ele está dizendo: tu é a minha preferência, a minha escolha, o meu preferido. Então, mas rejeitado, palavra dura, irmãos, que se rejeitou, não aprovado. Entenda uma coisa: para ser rejeitado, o primeiro precisa ser escolhido, colocado de lado, ou seja, tira de lado que esse aí não serve. Então, quando o escolhido é rejeitado, o que leva Deus a rejeitar alguém escolhido? Número 1, vamos lá. Eu quero que você abra a sua Bíblia, noite de estudo é diferente. No livro de 1 Samuel, capítulo 2, versículo 27 em diante. Antes de eu ler o texto, deixa eu abrir um parênteses para explicar algo para você. Muitas pessoas, por ignorância, até mesmo correm o risco de perder a salvação
achando que são escolhidos. Eu sou escolhido de Deus, Deus tem um plano na minha vida. Eu tropecei, caí, me levantei, e Deus vai cumprir na minha vida porque eu sou escolhido de Deus. Ou se agarra, né? O escolhido não deixa de não ter promessa, tem promessa também, mas se agarra nisso, porque é escolhido, porque tem promessa. Irmãos, não se escandalize que eu vou dizer para você, mas no inferno está cheio de escolhido. No inferno está cheio de pessoas que tinham promessa de Deus. No inferno tem pastor, tem evangelista, tem presbítero, tem diácono, tem membro de todas as igrejas. Um pouco está lá no inferno. Então, amados, ser escolhido não significa que eu estou salvo e posso fazer o que eu quiser, que no final vai dar tudo certo. Não é assim que funciona. Primeiro, que ser escolhido, nós temos que ter em mente, amados, que ser escolhido, além de um privilégio, que é um privilégio ser escolhido, mas também ser escolhido é um grande compromisso, uma grande responsabilidade. Se Deus nos escolheu, é um privilégio entre muitos. Deus escolheu a nós. A escolha, irmãos, já começa até para servir a Deus. Quantos podiam estar aqui e não estão? Quantos que são salvos, ou melhor, aceitaram Jesus e ainda quantos que não aceitaram? E nós tivemos o privilégio. Então, amados, mas isso nós temos que entender que é compromisso, responsabilidade. Então, muitas pessoas se agarram nisso, mas o escolhido pode ser rejeitado. E o que eu quero falar hoje é quando o escolhido é rejeitado. 1 Samuel capítulo 2, verso 27 em diante. E veio um homem de Deus. O homem era de Deus. E disse, e veio o homem de Deus a Eli e disse-lhe: assim diz o Senhor, não me manifestei na verdade a casa de teu pai, estando eles ainda no Egito, na casa de Faraó. Está falando sobre a casa de Arão, porque Eli era descendente da casa de Arão, era da tribo de Levi. Arão era o pai da tribo de Levi. Escute: e eu o escolhi dentre todas as tribos de Israel por sacerdote, para oferecer sobre o meu altar, para acender o incenso, para trazer a estola sacerdotal perante mim. E dei à casa de teu pai todas as ofertas queimadas dos filhos de Israel. Por que pisaste o meu sacrifício e a minha oferta de manjares, que ordenei na minha morada, e honras a teus filhos mais do que a mim, para vos engordardes do principal de todas as ofertas do meu povo de Israel? Portanto, diz o Senhor, Deus de Israel, na verdade, tinha falado eu, que a tua casa e a casa de teu pai andariam diante de mim perpetuamente. Significa para sempre. Porém, agora diz o Senhor, longe de mim tal coisa, porque os que me honram, honrarei eu, porém os que me desprezam serão desprezados. Eis que vem dias em que cortarei o teu braço e o braço da tua casa, da casa de teu pai, para que não haja mais velho algum em tua casa, e verás o aperto da morada de Deus em lugar de todo o bem que houvera de fazer a Israel. Nem haverá por todos os dias velho algum em tua casa. O homem, porém, a quem eu não desarraigar do meu altar, será para te consumir os olhos, para te entristecer a alma, e toda a multidão da tua casa morrerá quando chegar a idade varonil. E isto será por sinal, a saber,
acontecerá a teus 2 filhos, Ofni e Finéias, ambos morrerão no mesmo dia, e eu suscitarei para mim um sacerdote fiel, que procederá segundo o meu coração e a minha alma, e eu lhe edificarei uma casa firme, e andará sempre diante do meu ungido, e será que todo aquele que restar da tua casa virá a inclinar-se diante dele por uma moeda de prata, por um bocado de pão, e dirá: rogo-te que me admitas algum ministério sacerdotal, para que possa comer um pedaço de pão. Eu tinha que ler todo o texto para você entender. Eli tinha uma promessa sobre a sua casa, sobre a sua família. Eles foram escolhidos para ser sacerdote e para servir na casa de Deus. Não só Eli, mas a sua descendência. E a vontade de Deus é que isso se continuaria perpetuamente, passaria de filhos para filhos, toda a vida seria assim. Mas a Bíblia nos mostra que Deus rejeita ele, não a quer mais ele, rejeita a sua casa, não aceita mais a sua casa. Por quê? O que leva a Deus rejeitar alguém escolhido? Número 1, não honrar a Deus ou honrar coisas e pessoas mais do que a Deus. Ou seja, Eli estava honrando mais os seus filhos do que a Deus. Eli transgredia as leis de Deus, passando a mão nos filhos, para honrar os filhos, e se esquecia de Deus. Nós, sendo escolhidos de Deus, a nossa honra tem que ser para Deus. Honrar significa conferir honras, dar o crédito do merecimento, exaltar, elevar às alturas, glorificar. Às vezes, irmãos, nós damos mais honra às pessoas do que a Deus. Às vezes damos mais honra a alguém da nossa casa do que a Deus. E Deus não aceita isso. Não aceita isso. Até o que a gente vai fazer, a gente não pode querer levar a honra, a glória, o merecimento, porque isso desagrada a Deus também. E ali, o próprio Deus diz que ele estava, tu honras, verso 29, honras a teus filhos mais do que a mim. Tu está honrando os teus filhos mais do que a mim. Então, amados, o que levou Deus a rejeitá-lo foi que ele não estava dando a honra devida a Deus, mas estava honrando os seus filhos ou a sua família mais do que a Deus. Tem um ditado que se diz por aí que não está escrito na Bíblia. Já vi até gente ensinar isso, mas é heresia, não está escrito na Bíblia. Primeiro lugar, família, depois igreja, ou depois a obra. Me mostra na Bíblia onde está escrito isso. A Bíblia diz o reino em primeiro lugar, e as demais coisas vos serão acrescentadas. A Bíblia diz que quem não ama a Deus, amados, mais do que os seus filhos, mulher, esposa, pai e mãe, não é digno dele. Ou seja, não está escrito isso na Bíblia. Se eu sou escolhido com Deus, o meu compromisso é honrar a Deus. O meu compromisso é com Deus, com a sua palavra, com a sua verdade, com os seus ensinamentos. Pois Eli passava a mão na cabeça dos filhos. Eli, amados, não honrava a Deus como Deus queria ser honrado por ele.
E Deus diz: olha, eu te escolhi você e a tua casa dentro lá do Egito. Eu tive uma promessa sobre vocês, e essa promessa seria perpetuamente. Mas longe de mim, diz o Senhor. Os que me honram, eu honrarei, mas os que me desprezam também serão desprezados. Então, amados, nós precisamos entender uma coisa: se você é um escolhido por Deus, alguém às vezes fica com dúvida: será que eu sou um escolhido? Nem estaria aqui nessa noite me ouvindo se você não fosse um escolhido. Porque a palavra de Deus hoje para a nossa vida aqui não é para os rejeitados, é para os escolhidos, para que nós não sejamos rejeitados. Glória a Deus. A palavra nessa noite não é para rejeitados, a palavra nessa noite é para os escolhidos, para que eles não sejam rejeitados. Então, amados, honrar a Deus é uma obrigação de todo escolhido. É uma obrigação. Nós não podemos honrar coisas e pessoas mais do que a Deus. Às vezes até Deus abençoou, Deus proporcionou alguma coisa, e a pessoa bate no peito dizendo: eu fiz, porque eu sou inteligente, porque eu conquistei. E isso é tomar a honra que não lhe pertence. Então, amados, se você não quer ser rejeitado, não deixe de honrar a Deus. Honre a Deus. Deus em primeiro lugar. Deus seja o seu tudo. A palavra dele seja em primeiro lugar na sua vida. Honre a Deus. Honre a palavra. Honre a sua casa. E você estará honrando a ele. Então, nós vemos no texto que ele foi rejeitado. E Deus ainda disse: vou suscitar, para mim um sacerdote fiel, que seria criado dentro da casa de Eli, que foi Samuel. Mal sabia Eli, porque eu quero que você entenda que, embora a Bíblia fala de Samuel, mas acontecia muito isso. As pessoas ofereciam as crianças não como sacrifício, mas como oferta para servir na casa. E eles cresciam na casa. Tinha até umas mulheres que cuidavam dessas crianças, estavam incumbidas de cuidar dessas crianças. E aí elas aprendiam a palavra de Deus. E, amados, ou seja, Samuel não foi o primeiro que chegou ali, não, desmamado, com 2 anos de idade. Mas mal sabia Ofni e Finéias e Eli, que aquele menininho que foi entregue naquele dia para ficar ali naquela casa, para ser criado ali, seria o sucessor de Eli, e a família desse seria sucessor da família de Eli. Ou seja, Eli está criando aquele que Deus já escolheu para colocar no seu lugar, porque ele foi rejeitado. E o triste, irmãos, é que a punição de Deus é severa, irmãos. Muitas pessoas se agarram só que Deus é amor, amor. Você entendeu o texto que Deus está falando? Deus está dizendo que quando chegasse na idade varonil, ia morrer. Ninguém mais ia envelhecer. Mas Deus sempre ia deixar alguém para ficar dependendo de pedir alguma esmola para os sacerdotes, para fazer alguma coisa, porque era da linhagem, era da tribo de Levi. Então podia prestar alguns serviços braçais para ganhar um bocado de pão, aqueles que se serviam da mesa do Senhor. Então Deus ainda disse: olha, eu vou deixar só para que você veja e entristeça os seus olhos. Então, amados, quando o escolhido é rejeitado, quando deixa de dar honra a Deus, quando deixa de dar honra a Deus. Eu sou pregador, irmãos, pela misericórdia de Deus, pela misericórdia de Deus.
Deus me levou a muitos lugares pela sua misericórdia. Ele me escolheu e eu sou obrigado a honrar Ele. Eu quase, já contei aqui uma vez, mas alguém não estava aqui. Sempre alguém não estava, não ouviu. Eu era muito novo ainda. Muito novo, 20 e poucos anos. Hoje com 30 e poucos. Quase 50. Mas louva a Deus, irmãos. Porque mais da metade da minha vida eu sirvo a Deus. Tive meus pontos fracos, mas nunca deixei de servir a Deus. Escute. E eu fui pregar num grande congresso. Aquela multidão. Umas 5.000 pessoas. Quase 200 obreiros em cima do altar. Eu novo. Um monte de gente lá, com uma certa idade já. Eu olhei para aquele povo, tudo, olhei para a igreja, olhei para aquele altar e disse: mas eu sou bom, rapaz, senão eu não estava aqui hoje. Eu sou bom, cara. Eu estava com a mensagem queimando no coração para pregar. E de repente, sumiu a mensagem. Deu um branco. Eu tentava pensar na mensagem e não vinha nada. E eu dobrei o meu joelho e me humilhei. E eu disse: a honra é tua. Eu sou escolhido, o Senhor me escolheu. Mas não porque eu merecia, mas porque o Senhor me quis. E a honra é tua. Nesse dia, me usa, mas a glória vai ser tua. Sua. E nisso alguém toca no meu ombro e diz: depois desse louvor é você. Quando eu peguei o altar, ainda continuava um branco na minha cabeça. E foi aonde que eu fiz algo que toda vez que eu saio pregar fora, eu tenho o hábito de fazer. Eu disse para o povo: levante a mão para o céu e diga: glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo. Toda honra e toda glória seja dada a eles nessa noite. E daí a oração que eu faço até hoje aqui da igreja: Senhor, tu conheces as minhas limitações, mas eu conheço a sua grandeza e o seu poder. Me usa segundo a graça que me foi dada para pregar a tua palavra. Hoje, no caso, há 29 anos passados. Porque a tua graça, unicamente a sua graça, me basta. A palavra voltou. E eu entendi que eu não era nada. Que eu era o escolhido, mas a graça era dele. Então, irmãos, nós não podemos deixar de dar honra a Deus. Aleluia. E mesmo quando alguém da nossa família tiver errado, o juízo, a correção começa pela nossa casa. Nós temos que corrigir, nós temos que admoestar, nós temos que exortar, porque o púlpito primeiro nosso é o nosso lar, é a nossa casa. É a nossa casa. Porque senão nós fizemos como fez ele. Como fez ele. Alguém, certa feita, saiu da igreja. O pessoal obrigado a dizer isso porque encaixa na mensagem, é uma verdade. Estou usando exemplos. Tem exemplos bons e exemplos ruins. Alguém me disse uma vez, quando foi sair aqui da igreja: eu sei que os meus filhos estão errados. A pessoa tinha 2 filhos e deram problema muitas vezes. E a pessoa diz para mim: eu sei que os meus filhos estão errados. Dentro do meu escritório, com uma testemunha presente. Mas eu fico com os meus filhos.
Irmãos, se os meus filhos estiverem errados, eu vou advertir. Se não quiser ouvir, dane-se. Eu sigo o meu caminho. Porque o meu objetivo é o céu. E salvação é individual. É individual. Bom se fosse coletiva. Tipo, eu busco a Deus, eu oro jejum, me consagro, toda a minha casa vai ser salva por causa de mim. Daí era fácil, irmãos. Mas não é assim. Salvação é individual. Por mais que você ame um filho, por mais que você ame uma esposa, por mais que você ame um marido, por mais que você ame um pai e uma mãe, você não pode levar ele para o céu pelas suas obras. A pessoa disse isso, e a pessoa saiu da igreja com os filhos, porque ela estava do lado dos filhos. Quando o escolhido é rejeitado, o que leva Deus a rejeitar alguém? Abra sua Bíblia, 1 Samuel, capítulo 15, verso 10 em diante. Amém? Amém. Deixa eu pegar a tua aqui. Então veio a palavra do Senhor a Samuel dizendo: arrependo-me de haver posto Saul como rei, porque deixou de me seguir e não cumpriu as minhas palavras. Então Samuel se contristou e toda noite clamou ao Senhor. Eu quero ler alguns versículos isolados. Eu quero que você leia comigo o 23, no mesmo capítulo 15. Depois eu vou fazer um resumo da história. Porque a rebelião é como um pecado de feitiçaria, e o porfiar como iniquidade e idolatria. Porquanto tu rejeitaste a palavra do Senhor, Ele também te rejeitou a ti, para que não sejas mais rei. Versículo 28. Então Samuel lhe disse: o Senhor tem rasgado de ti hoje o teu reino de Israel, e tem dado ao teu próximo, que é melhor do que tu. Amados, aqui está falando sobre Saul. Saul foi escolhido por Deus. Abra a tua Bíblia, 1 Samuel, capítulo 9, versículo 15 em diante. Amém? Amém. Porque o Senhor revelara isto aos ouvidos de Samuel, um dia antes de Saul viesse, dizendo: amanhã estas horas eu te enviarei um homem da terra de Benjamim, o qual tu ungirás por capitão sobre o meu povo de Israel, e ele livrará o meu povo da mão dos filisteus, porque tenho olhado para o meu povo, porque o seu clamor chegou a mim. Verso 17. E quando Samuel viu a Saul, o Senhor lhe respondeu: eis aqui o homem de quem eu te falei. Este dominará sobre o meu povo. Então observe uma coisa. Saul, ele foi ungido por Deus a rei, porque Deus o escolheu. O povo não quis mais que Deus fosse seu rei. Então Deus escolhe Saul. Muito antes do povo preferir Saul, Deus já tinha escolhido. E automaticamente Deus trabalhou no coração do povo para que o povo olhasse para Saul e o desejasse para ser o rei. Mas Deus já tinha escolhido ele lá atrás.
Deus escolheu Saul. O texto é claro. Ele diz, no que nós lemos aqui no capítulo 15, versículo 11: me arrependo de haver posto Saul como rei. Ou seja, ele era um escolhido, mas ele foi rejeitado. Quando o escolhido é rejeitado, esse é o tema de hoje. O que leva a Deus a rejeitar um escolhido? Olha o que diz no verso 11 do capítulo 15: arrependo-me de haver posto Saul como rei, porquanto deixou de me seguir e não cumpriu as minhas palavras, ou desobedeceu as minhas palavras. O que leva a Deus a rejeitar alguém escolhido? Quando a pessoa deixa de seguir a Deus e de obedecer a sua palavra. Eu posso ser um escolhido de Deus, mas se eu deixar de seguir a Deus e de obedecer a sua palavra, Deus me rejeita. Deus me rejeita. Mesmo 29 anos depois de ter me escolhido, se eu hoje deixasse de seguir a Deus e não obedecesse mais a palavra, seria rejeitado. E eu vou dizer para você uma coisa: nós estamos vivendo uma geração que está deixando de seguir a Deus a cada dia. Aos poucos estão deixando de seguir a Deus. Aos poucos estão deixando de seguir a Deus. Nós estamos vivendo numa geração hoje em que não se há compromisso com a palavra. As pessoas não estão preocupadas em fazer aquilo que Deus mandou que fosse feito. E alguns ainda querem, vamos dizer assim, mudar aquilo que Deus disse. No caso aqui, Deus tinha mandado ir até os amalequitas, matar, exterminar tudo: homens, mulheres, crianças, animais, o rei. Mas chegaram lá e eles disseram: vamos matar tudo, nem criança vamos poupar, mas boi gordo e ovelha gorda nós vamos levar. Entendeu? E ainda que dizem que a intenção era sacrificar, que eu ainda duvido. Pode ser que alguma coisa eles queriam sacrificar, mas eu acho que eles estavam com o espírito de gaúcho. Eles iam sacrificar alguma coisa e fazer churrasco com o resto. Mas ainda que fosse para sacrificar, não foi o que Deus mandou. E se fosse para sacrificar, vamos dizer que fosse. Não, eles queriam sacrificar mesmo a Deus. Deus não aceita sacrifício que não nos custe nada. Quando Davi foi oferecer sacrifício no campo de Araúna, porque ele fez a contagem do povo e Deus se desagradou e Deus matou um monte de pessoas, ele foi lá oferecer um sacrifício. Araúna disse: meu rei, pode escolher o campo que tu quiser, a parte do campo que tu quiser, pode pegar meus bois e sacrificar, não custa nada. Davi disse: longe de mim oferecer algo para Deus que não me custe nada. Te pagarei o preço justo pelaquilo que vou oferecer a Deus. Mas entenda, Deus mandou fazer uma coisa, eles quiseram contornar. Não, mas pode ser assim. E hoje está cheio de gente assim, irmãos. Mas não é bem assim, pode fazer desse jeito. Não, mas isso também não, Deus não vai me levar em conta. Embora está escrito assim, mas também, se fizer um pouquinho diferente, também não vai ter problema. Com Deus não é assim. Com Deus ou você cumpre ou não cumpre. Com Deus ou você faz o que Ele disse ou melhor nem fazer. Tem escolhidos que estão deixando de seguir a Deus
deixando de cumprir a palavra, de fazer aquilo que Deus quer que faça, e por causa disso podem ser rejeitados, e alguns estão sendo rejeitados. Saul era para ser um grande rei, era para reinar, porque essa é a vontade de Deus. Mas ele tropeça e Deus levanta outro. Ele tropeça, Deus levanta Samuel. Saul tropeça, Deus levanta Davi. Deus não tem problema de levantar quem for. Se nós cairmos, o problema é nosso, porque Deus levanta, irmãos, do pó, se Ele quiser, do monturo, se Ele quiser. Deus levanta quem Ele quer. No capítulo 16, no capítulo 15, 11, na parte B, então Samuel se contristou e toda noite clamou ao Senhor. Ele ficou triste, irmãos. Olha para mim. Samuel amava Saul. Você sabia disso? Ele amava Saul. Saul, irmãos, era perfeito aos olhos humanos. A Bíblia diz que ele se destacava sobre os outros, porque tinha ombros largos, diz a Bíblia. A Bíblia diz que ele se sobressaía sobre os demais. Tinha postura de rei. Embora Samuel ficou triste quando o povo não quis mais Deus como rei, e lamentou muito por isso, até Deus repreendeu e disse: "Estou lamentando tanto, foi a mim que eles rejeitaram." Mas depois ele amou, sabe? E quando foi para Deus ungir Davi, olha o que Deus fala para ele no capítulo 16, verso 1. Então disse o Senhor a Samuel: "Até quando terás dó de Saul, havendo eu o rejeitado?" Vou repetir. Então disse o Senhor a Samuel: "Até quando terás dó de Saul, havendo eu o rejeitado? Para que não reine sobre Israel, enche o teu vaso de azeite, e vem, enviar-te-ei a Jessé o belemita, porque dentre dos seus filhos me tenho provido de um rei." O que leva Deus rejeitar o escolhido, deixar de seguir a Ele e de cumprir as suas palavras. 2 Crônicas capítulo 15, versículo 2: Deus está conosco enquanto nós estamos com Ele. Se nós o deixarmos, Ele nos deixará. Mas se voltarmos para Ele, Ele voltará para nós. Então, amados, se você é o escolhido de Deus, creia que você é. Deus escolheu você, Deus escolheu a sua casa. Honre a Deus. Dê a honra devida a Deus. Não deixe de seguir e cumprir as palavras de Deus, porque senão poderemos ser rejeitados, como foi Saul. Amém? Amém. O Senhor tem rasgado de ti também. E tem dado ao teu próximo que é melhor do que tu. É triste. É triste. E eu vou dizer uma coisa
coisa para você. Por mais que nós estamos na graça, tem gente que está por aí pregando e já foi rejeitado. Tem gente que está por aí cantando e já foi rejeitado. Deus já levantou outro. E a pessoa ainda está fazendo. Porque Saul continuou sendo rei, mas já tinha outro ungido no seu lugar. Amém? Que nós possamos ser como Jacó, que Deus falou: te escolhi e não te rejeitei. Que nós possamos chegar no céu um dia e ouvir do Senhor Ele nos dizer: te escolhi e não te rejeitei. Amém? Amém. Dá uma salva de palmas bem alegre ao Senhor.